Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Eu sou Miriam Gonçalves, do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e esse é o Cultura Revista de hoje, um programa que, como sempre, reúne entretenimento, cultura e muita informação. Excepcionalmente, estaremos sem a participação do Felipe Mongruel, o Magal, e a Mariane Antunes, que estão usufruindo de um merecido descanso. Mas preparamos um programa especial para você, ouvinte, se informar. E hoje, como toda terça e quinta, é dia de Declatra na Cultura. Estarão comigo Nasser, Alain e Ricardo Mendonça, também integrantes do Instituto Declatra. Cada vez mais crescem no Brasil manifestações antifascistas em defesa da democracia. O motivo? As constantes aproximações do governo Bolsonaro com regimes totalitários como o fascismo e o nazismo. Mas o que eles significam na história? Como podemos defini-los? E é sobre isso que falaremos no programa de hoje. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Nasser. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Nasser. Olá, Ricardo. Oi, Miriam. Nasser, você gravou esses dias aí um pequeno vídeo falando um pouco da história do fascismo e tudo. Você podia começar aí dizendo para a gente também alguma coisa sobre o fascismo, como ele nasce na nossa história recente do século XX. Bem, é verdade, a gente o Instituto produziu um vídeo com a ideia de ser bastante didático, né, e explicativo em relação ao que é o fascismo, né? Muitas vezes a gente fala fascismo, taxa determinada conduta ou determinada ideia como fascista, mas tangencia de uma forma bastante superficial e sem entrar muito mais no conceito do que é o fascismo, o que significa dizer que tal conduta, tal pessoa, tal ideia seja fascista. O fascismo surge no século XX, no início do século XX, nas primeiras décadas, dá para precisar aí para o final da década de 10, início da década de 20, na Itália, mas não é um movimento exclusivamente italiano, porque naquele período especificamente o mundo vivia a formação de ideias e pensamentos autoritários. Então, a despeito do fascismo ser um movimento de origem italiana, o conteúdo, o núcleo daquelas ideias, daquela forma de pensar, pode ser estendido para outros lugares também, como na Alemanha, no mesmo período, o movimento do nacionalsocialismo de Hitler, né, o nazismo, como também aqui no Brasil existia um movimento, a formulação de pensamento autoritário, com pensadores autoritários, se contrapondo até aquele momento que seria a democracia liberal burguesa e ao liberalismo econômico. Né? Então, veja, Nasser, até isso eu queria até colocar, porque há sempre uma confusão, né, entre um regime ditatorial, o que é o fascismo e o que é o nazismo. Muitas vezes a gente fala um regime fascista, nazista, e as pessoas dizem é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, né? Eles têm aspectos próximos, parecidos, mas também têm coisas diferentes. E aí que eu queria colocar, por exemplo, a gente vem de um fascismo que, claro, não é só italiano, mas vem de Benito Mussolini e tudo mais. E aí algumas características, não só do histórico e tudo, mas pessoais dele, né? Que, se a gente for descontextualizar, eu acho que o fundamental, o fascismo é um fenômeno bastante complexo, né? Porque ele envolve várias características e senão a gente vai dizer o seguinte, que fascismo era só o fascismo italiano e nada mais além daquilo foi fascismo, né? Então, é preciso que a gente entenda que o fascismo é um movimento reacionário, um movimento de extrema-direita, com uma perspectiva autoritária, ditatorial, que reúne algumas características, que
podem ser repetidas e foram reproduzidas em outros locais além da Itália. Mas esse nome especificamente, o nome é italiano. fascismo, né? Fascista, é o italiano, né? A origem do nome é que seriam os feixes que os antigos pretores romanos que usavam. Então, adornavam a roupa. Portanto, o fátio seria porque os membros desse movimento na época usavam uma roupa similar, e daí, por conta disso, eram chamados de fascistas. E daí o movimento acabou se autodenominando de fascismo para se diferenciar daquilo do socialismo ou do nacionalsocialismo alemão. E tem um quê do imperialismo aí também, né? O título, o nome, fascismo, é o original italiano. Né? Sim. Oi, Ricardo. Oi, não, na verdade, o que eu queria agregar, e eu acho que é interessante nessa distinção que a Miriam faz, sim, né, a gente tem uma complexidade que marca o regime fascista no período das décadas de 20 e 30, que, claro, põe em risco quando a gente tenta tratar o fascismo exclusivamente com a perspectiva do fascismo de Mussolini, de excluir todos os demais, né? E, por exemplo, não passar por discussões, Miriam, com movimentos autoritários à extrema-direita, como foi o movimento salazarista, como foi o movimento franquista, que os espanhóis também não se afinam doutrinariamente para dizer se era um movimento essencialmente fascista ou não, parte da doutrina diz que sim, outra parte da doutrina diz que não, mas essa complexidade toda, né, tem algumas características que nos permitem, pelo menos, mapear um pouco do que foram esses movimentos fascistas ao longo do período, né, para que a gente possa dizer ao nosso ouvinte o que propriamente se concebe como uma doutrina fascista. Né? Eu acho então, que esse é um desafio. Que vocês colocam, eu vou chamar bem a atenção dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, porque isso é muito importante. Quais são as características que realmente têm e que são similares a eles? Não sei se aí o Ricardo ou o Nasser podem falar um pouco sobre isso. Posso começar. Bom, lá, quando a gente pega e observa, por exemplo, qual era a doutrina fascista da Itália, especialmente do Benito Mussolini, né, no livro que ele escreve lá, inspirado no Giovanni Gentili, em que ele fala quais são os valores do fascismo, ele vai enaltecer, por exemplo, que o fascismo é um movimento que é um movimento tradicionalista. Primeiro, ele tem uma característica de, embora seja de negação, né, ao regime liberal capitalista anterior, de negação ao socialismo soviético e também de negação aos regimes aristocráticos anteriores a esse período, ele se coloca como um movimento que tem raízes muito marcadamente definidas. Quer dizer, ele é um movimento tradicionalista. Segunda característica que é típica do movimento fascista, é um movimento transcendente, que verifica na figura de um líder, né, que tem a figura de um líder, um certo Messias. Eu acho que essa palavra vai significar muito para o nosso ouvinte daqui a pouco. Ótimo, né? Esse caráter messiânico de que o líder ungido por uma força divina tem a autoridade, tem o poder e tem a verdade. Né? Essa é uma segunda característica muito marcante dos regimes fascistas. Uma terceira, que eu acho que é muito característica, é a negação ao pacifismo. Né? É um movimento militarista, é um movimento caracterizado por milícias que, inclusive, atuavam de forma bastante voraz e feroz contra os seus opositores. Isso tanto na Itália quanto na Alemanha. Exatamente, tanto na Itália quanto na Alemanha, né, Nasser? E a gente percebe isso, por exemplo, na reação. Inclusive antes da chegada ao poder dos dois movimentos, né? Tanto na Itália com a marcha, antes da marcha sobre Roma de Mussolini em 22, quanto a ascensão de Hitler na Itália. As milícias já militavam, já corroíam as estruturas dos institucionais dos dois países bem antes, né? Me chamou a atenção duas coisas que eu queria pedir para vocês se manifestarem. Uma é a seguinte: primeiro, se você pegar aí
tanto a Espanha como a Itália, como a Alemanha, eles tinham um personagem que era esse líder, esse Messias. Se você pegar a ditadura brasileira, diferente da do Chile, enfim, a gente tinha um conjunto, né, de militares, enfim. Então, esse é um ponto. A outra coisa que eu queria te perguntar, uma coisa é a milícia e outra coisa são os militares, ou não? Porque se a gente for analisar, tanto no fascismo do Mussolini, o nazismo do Hitler, ele usava as próprias forças, que eram as forças, vamos dizer assim, oficiais do partido. Ou isso aconteceu só depois deles tomarem o poder? Como eu estava falando antes, o uso as milícias operaram antes de assumir o poder. Depois que assumiram o poder, passou-se a utilizar também o aparato estatal. É importante a gente lembrar, né? Mas isso não quis dizer que as milícias deixaram de operar, elas continuaram operando também. Os confrontos entre comunistas e nazistas na Alemanha aconteceram antes e depois da ascensão de Hitler. Então, não pararam com as vistas grossas do Estado alemão e italiano nas duas situações, né? Tanto antes como depois, ou seja, deixaram as milícias trabalhando no sentido literal, trabalhando contra aquilo que seria o inimigo interno. É importante sempre que é uma característica do fascismo também, dos fascistas, é a eleição de um inimigo interno, e para quem ele mobiliza esse aparato paramilitar como uma força permanente para a eliminação desse inimigo interno. Então, o culto à violência é um culto à violência com um foco específico, que é a eliminação do inimigo interno. Naquele momento, eram os liberais, os socialistas, os comunistas, né? Hoje a gente consegue ver esse inimigo interno sendo ressuscitado, né? Ou seja, essa forma de pensar continua existindo a partir de um interno que é quem desafia os valores que o Ricardo mencionou, os valores tradicionais do fascismo: Deus, família, pátria, né? Isso trazendo para uma perspectiva do fascismo brasileiro, já da ação integralista. Deus, família e pátria são os valores essenciais do fascismo. E a gente vê que qualquer coisa que ameace um desses valores fundamentais desse precisa ser necessariamente eliminada fisicamente. Portanto, o fascismo não tem nenhum problema ético ou moral com a eliminação física. O engraçado é que se a gente pensar, né, hoje a gente fala muito em fake news e depois nos outros blocos nós vamos comparar o fascismo do século XX com enfim, com o que acontece no Brasil, mas não havia a fake news. Oi? Eu quase dei um spoiler, inclusive. Mas, enfim, mas havia uma comunicação e essa coisa de despertar na população o medo, né? O medo do que aconteceria, do comunismo, o medo, enfim, que depois, hoje, a gente reproduz com muita facilidade. O medo é um vetor... Eles usavam os rádios, né? O medo é um vetor importante, a comunicação. A propaganda sempre foi um elemento, né, propulsor desse medo, e que sempre cooptou os corações e mentes das pessoas também. Então, não era também o medo, mas você tinha atrelado a esse medo a conformação desses valores que o Nasser mencionou e a negação, por exemplo, de regimes que, teoricamente, haveriam condenado a Itália, e especialmente a Alemanha, à miséria. Se a gente lembrar que a Alemanha vem de uma derrota brutal na Primeira Guerra Mundial, no empobrecimento grandioso, o discurso nazista nasce também muito como negação às políticas sociais democratas e o inculcar do medo de um empobrecimento sem fim. Dizer à população que aquela miséria era culpa da lógica liberal de outrora, mas era também o risco, havia também o risco do comunismo
como a condenação eterna à carência de liberdade e a uma miséria sem fim. Então, essa propaganda sempre funcionou. E a gente vê isso de volta, né, Miriam? Quando a gente vê as faixazinhas agora dizendo, né, em criminalizar o comunismo e tal, vai para Cuba. É interessante, né? Porque aí são dois tipos de medo, né? Sim. O daquele que não aconteceu, olha o que pode acontecer com você se você não seguir esse líder messiânico, e o medo também do que, olhe agora o poder que eu tenho e a partir desse poder, o que pode acontecer se você também não seguir esse líder messiânico. Mas o Nasser ia falar, Nasser. Não, que esses movimentos, o Ricardo tocou num ponto que acho que é importante a gente lembrar. O que faz surgir esses movimentos, talvez o principal fator que potencializou esses movimentos é a pobreza, é a miséria econômica. Miséria econômica que resultava não só do fim da Primeira Guerra Mundial e dos danos causados na Europa por conta da Primeira Guerra Mundial, mas também por um ciclo de ausência de intervenção do Estado em relações de trabalho que levaram a uma exploração da mão de obra de forma absurda. Portanto, como a sociedade passa a ser cada vez mais conflituosa, ela passa a ser mais conturbada nas relações sociais de produção, ou seja, no conflito entre capital e trabalho, passa a vingar a ideia de que é necessário um poder forte, de um Estado forte, de um Estado autoritário, que vai pôr fim àqueles conflitos sociais, que vai ser o intermediador dos conflitos sociais, mas que vai reprimir os trabalhadores nas suas organizações para que não vire a Rússia. Então, esse caráter antiliberal, e daí eles associam o liberalismo econômico com o liberalismo político e portanto, e aí vem a construção de associar também liberalismo econômico, liberalismo político com democracia. Portanto, por isso que o fascismo é um movimento antiliberal, anticomunista, capitalista, mas acima de tudo antidemocrático. E veja uma coisa, nós temos aí mais um minutinho, mas, assim, se não for possível falar agora, a gente volta no segundo bloco com ele. Nós falávamos do nacionalismo também, né? Dessa proteção, ou pelo menos da propaganda, da proteção do que é do Estado, do que é do povo. Aí eu já coloco duas características que parece que o nosso Messias já diverge um pouco. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, rapidamente. Nós voltamos logo em seguida, concluindo esse bloco e voltando para as comparações com os Messias anteriores e com o Messias que hoje, com quem a gente convive. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Cultura Revista. Novos programas, novas ideias, uma nova forma de comunicação no rádio. Rádio Cultura AM 930. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Tem um jeito fácil e seguro de acessar os serviços da Copel, a qualquer hora do dia ou da noite. Pela internet. A novidade é que nosso site está de cara nova. Foi reformulado com base na experiência do cliente. E feito para funcionar bem no celular, no tablet e no computador. Precisou, está tudo ali, na sua mão, na hora. Acesse copel.com e curta esta nova experiência. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura 930.
a rádio mais livre de todas. Você está ouvindo Cultura Revista. Nós estamos voltando com o programa Defesa da Classe Trabalhadora no Cultura Revista de hoje, tratando do fascismo, nazismo e a comparação com o movimento que acontece hoje no Brasil. Voltando a conversar com Ricardo e Nasser, que integram o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, eu queria voltar com uma pergunta para vocês. Primeiro, uma colocação. O fascismo nem sempre ou melhor, o fascismo é sempre de direita ou de extrema direita. Nem toda ditadura é fascista e nem todo movimento de direita é fascismo. Confundi um pouco? Vamos explicar? Dá para explicar a diferença para quem está nos ouvindo? Prestem atenção, gente, para vocês não fazerem as mesmas confusões. Então, vamos lá. Todo fascismo é de direita? A resposta é de extrema direita, né, Nasha? Sim. Nesse caso, a resposta é sim. Sim. Toda direita, o movimento de direita é fascista? Não, acho que o Ricardo até tocou no assunto no bloco anterior e citou alguns regimes ditatoriais, autoritários, de direita, que existiram no mundo e que existem grandes divergências doutrinárias se adequariam ou se poderiam ser chamados de fascistas, que era o regime de Salazar em Portugal, o regime de Franco na Espanha, e eu incluiria aí dois regimes bem parecidos sul-americanos, que era o regime de Perón na Argentina e de Getúlio Vargas no Brasil. Não tem dúvida que eram regimes de direita, conservadores, portanto, regimes que foram instaurados a partir, na sua maioria, de golpes militares ou da instauração ou para a preservação deles, mas que não reuniam todas as características, ou a maior parte das características do fascismo, e por isso, embora fossem regimes conservadores, regimes de direita, regimes ditatoriais em alguma medida, não podem ser chamados de fascistas. Vou interromper você, Nasser, para uma coisa. Todos eles, inclusive porque você cita os nomes, tinham um líder fundamental em que havia uma identificação. Então, quais são essas diferenças? O que difere do regime fascista? Tem um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm, que no livro dele, A Era dos Extremos, ele faz a diferenciação, por exemplo, do regime de Salazar, Franco e Vargas ao regime de Mussolini. E quando ele trata disso, ele fala, basicamente, para ele, a pedra de toque seria a questão da base de sustentação do regime. O regime de Mussolini era um regime, e o movimento fascista era um movimento de classe média, de massas, de classe média. Os regimes de Franco, Salazar e Getúlio tinham nuances que os diferenciavam entre os três. Não dá para dizer que são regimes iguais, porque não são, né? Por exemplo, Vargas não tinha lá, embora tenha usado muito a influência da Igreja Católica em prol do regime, não tinha como a religiosidade como esteio do regime, pelo contrário, é um regime que se propunha a ser um regime secular, né, um regime leigo. O que Salazar e Franco, mais Franco inclusive, já não possuíam, um regime com uma pegada muito mais religiosa, que era a história de era rei, era o regime, o lema do regime era rei e igreja, né? Portanto, nesse caso tinha uma influência religiosa maior, mas não eram regimes que pautados ou cuja base social era a classe média, né? Tanto que no Brasil, até por uma característica da formação, da nossa formação e dos nossos golpes de Estado, que não foram poucos na história da republicana, a classe média não era a classe média que era regimentada por esses regimes, que ela nem sequer poderia dizer que existia nesse período. Então, nós tínhamos
um regime basicamente de classes econômicas, de oligarquias excluídas na Primeira República, né, alijadas do processo na Primeira República, com uma burocracia estatal que era a burocracia dos estratos médios do Exército, que eram os tenentes. Então, a base de sustentação de Vargas não era a classe média. Ao contrário, quando Vargas vai ao poder, ele vai buscar a base de sustentação na classe trabalhadora ao buscar incrementar direitos, né, trabalhistas, que já vinham sendo reivindicados desde o início da Primeira República, para que pudesse cooptar essas bases, esse eleitorado, né, essa base de sustentação dele. Então, são situações bastante diferentes em relação à questão da base social, né? Eu acho que quando a gente fala de... Não, só para colaborar um pouco, né? Eu acho que, sim, é importante esclarecer que o movimento fascista, os dois movimentos fascistas, eram movimentos de massa, com apoio popular bastante significativo da figura do líder que nós chamamos de messiânico, né? Não, ao contrário do que aconteceu em outros regimes ditatoriais, autoritários, que também foram tão lesivos para os seus compatriotas, né, para falar da questão do nacionalismo que você referiu, mas que são diferentes, né? Você pega, mesmo entre esses dois regimes, uma característica também que é distinta por exemplo, no regime nazista, a questão étnica que é marcante no governo hitlerista, no regime nazista, né? Nós temos a perseguição brutal e que no nazismo, em relação aos judeus, aos homossexuais, a população negra era bastante pujante como bandeira desde o início, e que só é incorporada no regime fascista de Mussolini em menor grau depois, quando Mussolini adere a esse projeto nazista, né? Então não era uma característica do regime fascista no primeiro momento, com essa mesma cara que havia no nazismo. Esse nacionalismo que você referiu no primeiro bloco, Miriam, e que aqui a gente vê, né, espelhado de novo essa história do Brasil, desde o Brasil acordou, em 2013, né, o gigante acordou, aquele papo em torno dos símbolos da bandeira brasileira, das cores da camisa da CBF e tal. Esse nacionalismo xenófobo é, sim, uma característica dos movimentos fascistas, né, de negação ao estrangeiro, de negação àquilo, tudo que não compõe essa tradição a que o Nasser se referiu. Então, eu acho que é mais um elemento distintivo e que importa a gente mencionar aqui, porque tem uma coisinha que é muito comum a gente ouvir quando fala em movimentos fascistas. O movimento fascista, na verdade, era um movimento de esquerda. Veja lá o nome do Partido Nazista Alemão. O Partido Nazista Alemão chamava Partido Nacional Socialista. É socialista. Então, logo, é de esquerda. Claro que não. Evidentemente que isso não tem nenhum significado histórico. Né? Perdão, Ricardo. A partir do momento que o Partido da Mulher aqui era presidido por um homem, vamos combinar que o nome do partido, vou falar, raras exceções. Não quer dizer coisa alguma. Mas essa questão de esclarecer, por exemplo, que o nacionalsocialismo não tem nenhuma correlação, né, com os ideais socialistas, é fundamental para a gente distinguir o que é esse regime de extrema-direita que tem uma concepção de um indivíduo dentro do Estado, quer dizer, só existe um modelo de ser. É um Estado totalitarista, um Estado que pensa e interfere na vida dos seus desde o início até o final, né? Não fica restrito. E elimina a divergência, né? Vamos colocar que todos esses movimentos, eles provocaram ou fizeram a eliminação, literalmente a eliminação dos divergentes, né? Com mortes, com prisões, enfim. Todo pensamento divergente é inimigo. Sufocado. De imediato. É uma característica dos regimes ditatoriais também, né? Aquilo que você dizia. Você pega no regime franquista, os números absurdos de mortes na Espanha são também assustadores. Mas essa eliminação é marcada no discurso, inclusive, né? O discurso fascista tem essa cara. Ele já é concebido assim, né? No sentido de construir um cidadão só, de desconstruir, como o Nasser bem mencionou, a luta de classes, de dizer o seguinte: isso não existe.
né? Nós entendemos que os trabalhadores merecem uma maior atenção, Mussolini dizia isso, para cooptá-los, mas esses mesmos trabalhadores, né, deverão colaborar com os seus empregadores para o bem do Estado. E que Estado? Só um modelo de Estado, que seria esse tipo de Estado, supostamente anti-individualista, gerido por um líder messiânico. Então, acho que essas características... Oi, eu estou querendo agora introduzir a nossa proposta de comparação com o que acontece atualmente. E o Ricardo já colocou um ponto interessante, que foi um movimento que começou aí em 2013. A gente pode ver que em 2013 a gente não imaginaria, não suporia jamais que um líder ou uma pessoa como o Jair Bolsonaro, que era o 5º escalão do Congresso Nacional, pudesse ser eleito. Mas já vinha ali uma tentativa de desmonte da esquerda, né, de um governo popular, e sim com símbolos talvez fascistas, ou melhor, nacionalistas, né, que eles transformaram desde o hino nacional, as cores da bandeira e propriamente a bandeira como símbolo desse movimento, e que não era um movimento que lá começou pelos centavos da passagem de ônibus, e que, na verdade, não era. Ele se tornou um movimento para a retirada, pelo menos eu entendo assim, de um governo popular. O que vocês pensam a respeito? A gente conversava, né, Nasser? Eu vou deixar o Nasser falar, que a gente falava sobre o neoliberalismo, que eu acho que é fundamental para esse debate. Eu acho assim, que tudo começa em 2013, não há dúvida disso. O que acho que existiu a partir daí é uma conjunção de fatores, nem sempre aleatórios, né, ou seja, acidentais, alguns, inclusive, planejados, do ponto de vista estratégico, inclusive, que desaguaram em Jair Messias Bolsonaro. Né? Algumas coisas que que vieram acontecendo e vêm acontecendo no Brasil, elas são, a Escola Francesa de Análise do Discurso chamaria de formulações discursivas do passado, que é a reinserção de temas e de ideias que circulam no nosso imaginário social através de novas roupagens. O discurso anticomunista é um deles, uma dessas ideias que sempre circulou no nosso passado. Mas eu usaria uma outra que parece que foi bem aproveitada e através da Lava Jato, que é o combate à corrupção. Então, essa ideia de que a política no Brasil não presta, que políticos no Brasil não prestam, que a política, de uma forma geral, o Estado brasileiro é permeado pela corrupção, pelo patrimonialismo, como diria Sérgio Buarque de Holanda, tudo isso vai ser utilizado a partir de uma perspectiva de negação da política. Então, tudo que aconteceu, Lava Jato, a caça às bruxas, todo o imaginário, a Lava Jato trouxe junto com ela um imaginário que vem desde a Primeira República. O golpe de 30 de Getúlio Vargas é dado a partir da perspectiva de que aquela república era um modelo carcomido, um modelo falido de política, e precisava mudar. Aí as Forças Armadas tentaram dar 2 golpes na década de 20, através do movimento tenentista. Um em 22, os 18 do Forte, e depois o movimento de Prestes. Então, tudo isso é a reformulação de ideias do passado que vem desembocar na seguinte situação, na seguinte estrutura. É o combate... E uma coisa, se me permite, daqui a pouco nós vamos fazer o nosso intervalo novamente, mas essa coisa da desconstrução da política também é uma característica do fascismo, né? Para o fascismo não interessa você ter um Congresso Nacional forte ou também não um poder judiciário forte. Eu acho que essa construção, eu não acredito em coincidência, eu acho que ela foi planejada, talvez não como uma coisa linear, mas foi planejada, com o envolvimento direto dos grandes empresários brasileiros, né? Vamos lembrar do pacto da Fiesp e tudo mais, que tinha, sim,
a ideia de mudar ou, enfim, desconstruir, até por uma questão muito mais capitalista do que nacionalista, um governo que tinha aí uma proteção aos trabalhadores, que desenvolvia políticas de direitos humanos e por aí afora. Mas, bom, continuando, Ricardo, eu te interrompi. Na verdade, você estava falando sobre esses elementos que conduziram de 2013 para cá, né, Jair Messias Bolsonaro. Acho que a gente deve estar chegando aí no limite, então, Miriam, eu vou deixar para falar um pouquinho sobre essas comparações no próximo bloco, porque eu acho que eu vou me estender um pouquinho. Se você me der. Não, então espera aí, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e nós vamos continuar com o Cultura Revista daqui um minutinho. Peço aos nossos ouvintes que aguardem um instantinho, a gente já volta. Você está ouvindo Cultura Revista. Eu sou Iaponira Cavalcante e sintonizo a Rádio Cultura de Curitiba. Olá, ouvintes! Aqui Ciro Bottini. Bottini, você veio, Bottini! Eu também estou ouvindo a Rádio Cultura de Curitiba. Eu adoro esta rádio. E se você, ouvinte, tem uma pequena empresa e quer vender muito mais, anuncie comigo. Entre em contato agora, cirobottini.com.br e vamos vender, vender, vender. Aviso de desligamento Cosel. A Companhia Campolarguense de Energia, Cosel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede. Dia 16 de junho, das 10 às 16 horas, na estrada da Colônia Figueiredo. Dia 19 de junho, das 9 às 16 horas, nas ruas das Acácias, Palmares e Santo Expedito, no bairro Jardim das Acácias. Mais informações no site www.cosel.com.br ou o aplicativo Cosel Mobile. A pandemia intensificou o trabalho da Prefeitura de Curitiba de cuidar da cidade para cuidar de você. São melhorias em diversas áreas. Olha só, inovação na saúde e no combate à Covid-19. Limpeza de rios, ruas e coleta seletiva ampliada. Plantio de milhares de árvores. Troca recorde de lâmpadas e asfalto novo em todos os bairros. Muito está sendo feito. Vamos continuar a fazer. Prefeitura de Curitiba. Cuida da cidade, cuida de você. A Copel está doando 5 milhões de reais para o combate ao coronavírus. São 200 mil testes para a população e profissionais da saúde. E mais de 1.200.000 máscaras para os hospitais. Para cada cliente que adotar a fatura digital, a Copel vai doar mais R$2. Se aderir ao débito automático, outros R$3. A doação é da Copel. O Paraná conta com a sua força. E você com a força da Copel. Pura energia. Paraná, Governo do Estado. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Você está ouvindo Cultura Revista. Voltamos agora com o Cultura Revista, com a participação da Defesa da Classe Trabalhadora, com Miriam Gonçalves, Ricardo Mendonça e Nasser Alan, também do Instituto. Quando nós terminamos o segundo bloco, Ricardo, você estava falando um pouco da motivação que foi utilizada lá em 2013 e para cá sobre esse regime ou esse movimento autoritário que acontece no Brasil, que teve como motivação o que seria a corrupção no país. Vamos dar continuidade com isso? Vamos lá. É aquela história do contra tudo que está aí, né? E a corrupção como um mal que nos condena à miséria. Quer dizer, ninguém, evidentemente, né, Miriam, nega ou trata como algo simples o tema da corrupção. Agora, eles elevam o tema da corrupção a um patamar ou qualificam o tema da corrupção como um elemento de distinção
dos políticos, como se todos eles não prestassem, tudo aquilo que estava aí não servia para absolutamente nada. A democracia faliu, né? Então, a democracia liberal desserve a população, condena, na verdade, a população à escravidão, e, claro, para que nos livremos disso, nós precisamos nos livrar desse pseudo-conceito de democracia que foi cunhado, a começar por combater todos os corruptos que estão na política. Então, essa bandeira que foi hasteada em 2013, né, e que permitiu a ação, que eu diria até vigilante, de atores do judiciário, como Sérgio Fernando Moro, toda a turma da Lava Jato, evidentemente tem eco lá atrás no que a gente via nos regimes fascistas italiano e alemão. Lá também havia essa mesma narrativa. Quando você pega o discurso nazista, era isso. Todos esses políticos que estão aí nos condenaram ao Tratado de Versalhes. A miséria do povo alemão é culpa dessa gente. É culpa dos judeus banqueiros que estão nos condenando à pobreza. Quer dizer, você tem um elemento que cola no imaginário popular, que confunde as pessoas, mas que permite que você se adone do movimento, se apresente como solução, né? Uma solução, de novo, messiânica, que vai entregar a vocês o caminho do progresso, o caminho do desenvolvimento e o caminho da riqueza. Então, era isso mais ou menos que eu queria lembrar, porque foi isso que trouxe Bolsonaro ao poder. Essa narrativa. Ao poder. E é interessante que aí já surgia, e também, eu não sei vocês, mas eu não sei os nossos ouvintes, mas eu, na época, não achava que era um movimento que podia crescer, como cresceu e continua crescendo, da idealização do que foi a ditadura militar. E aí a gente tem alguns aí sinais que vêm de lá para cá e que parece que cada vez aumentando, né? Eu me lembro perfeitamente que chamou muito atenção e causou na época um estarrecimento na sociedade, não toda, mas quando o Bolsonaro vota e fala do Ustra, que faz uma homenagem a ele, né, que foi o torturador da presidenta Dilma. Depois ele vem e quando fez aí o aniversário do golpe, vamos dizer, ele pediu que comemorassem, né, o que ele não chama de golpe, eu não me lembro como é que ele fala. Revolução. Não, ele fala do regime com autoridade. Não é um regime autoritário, é um regime com autoridade. E aí a sequência, né, que foi acontecendo a partir de lá. Nasser? Eu acho que tudo isso demonstra uma coisa que me parece que é inequívoca. Nós vivemos um período de ressurgimento de pensamento, dessa formulação de pensamento autoritário no Brasil. Esse cultuar da memória, do golpe de 64, do regime militar ou da ditadura, melhor dizendo, né? Vamos dar os nomes aos bois do jeito que eles são. Não, desculpe, e o cultuar de uma coisa que não existiu, né? Não é uma memória do que foi real, é uma memória do irreal, uma memória construída, né? E uma valorização daquilo que é uma nova disputa de narrativa sobre o passado, né? Com uma outra vertente que é a vertente que é fantasiosa, né? Que é o que eles tentam introduzir, ou seja, é o grupo que vive da mentira, né? Mas tudo isso demonstra que a gente vive um momento de crescimento desse pensamento autoritário no Brasil. Não só no Brasil, como em outros lugares também. E isso vem desaguar numa base social, diria, autoritária, que em muitas medidas, em muitos cenários, lembram a base social de Mussolini na Itália. Se a gente fosse fazer uma comparação, eu acho que a base social brasileira hoje, esse movimento de classe média, com a aliança do grande capital, por enquanto patrocinado pelo grande capital, que era a base de Mussolini, a classe média nas ruas, mas quem sustentava organicamente o movimento era o grande capital, né? O Brasil vive uma coisa muito parecida com isso, ou seja, uma base social do bolsonarismo pautado numa classe média, muitas vezes uma burocracia estatal, inclusive,
mas sustentada principalmente no grande capital neoliberal, que muitas vezes fala, como é que pode ter fascismo e neoliberalismo conviverem juntos? Se o fascismo é autoritarismo, é totalitarismo, ou seja, é só Estado, nada de indivíduo. O neoliberalismo é só indivíduo, nada de Estado. Na verdade, não é. Né? Não é isso. Não é. Ao contrário. Agora, eu queria fazer uma pontuação. É mercado e Estado, né? É mercado dentro do Estado. Né? Isso. Isso que é neoliberalismo. Talvez é o Estado a favor do mercado. É exatamente isso. Mas eu queria até fazer uma pontuação, Ricardo, Nácia, que quando nós falamos a respeito daqui como é que eu vou dizer, do ponto de vista do social, que foi a base para o nazismo, para o fascismo, nós falávamos de momentos difíceis para a classe trabalhadora, o que não acontecia em 2014. Evidente que a partir de 2014 começa assim a haver um pouco mais de dificuldade, mas nós estamos falando, em 2014, de um desemprego na taxa de 4,5% ao ano. De 4,5%, o que é baixíssima, é quase comparado em outros países ao pleno emprego. Então, essa base não existia. Eu acho que foi muito aí relacionada também a um movimento religioso pentecostal, ou neopentecostal, e a esse moralismo, ou falso moralismo que se criou. E eu queria a opinião de vocês aí. Ricardo. Claro. Deixa eu agregar, Nasser, assim, eu acho que distingue bem, Miriam, o que o Nasser falou sobre a possibilidade de convivência do neoliberalismo com o fascismo, é o que dizia o pai do neoliberalismo, o Hayek, que serviu ao governo chileno no período da ditadura de Pinochet, que ele foi interrogado por uma revista americana e perguntaram assim, mas escuta, você não é liberal? Como é que um liberal convive num regime não democrático? Ele falou, eu prefiro qualquer Estado antidemocrático, que garanta a liberdade de mercado, a um Estado democrático que não o faça. Então, isso, para mim, descreve bem que o neoliberalismo, ao contrário do que se apregou por aí, quer sim, você diz bem, Miriam, um Estado forte a favor do mercado. É um orçamento para os ricos, não um orçamento para o pobre. Então, essa era a diferença do que havia em 2014. Nós tínhamos muito do orçamento voltado para o pobre. O Estado brasileiro construiu uma base social de inclusão que permitia às pessoas consumir. Quando a gente olha os dados lá atrás, em 2014, você tinha PIB crescendo, consumo crescendo, pessoas empregadas. Então, esse componente econômico catastrófico que eles diziam que era a pior crise da história do país, não existia em 2014. Isso é uma construção de narrativa. E é uma construção de narrativa muito pautada no ódio de classe. Né? Acho que o Nasser explica isso muito bem, porque é evidente que aí já não se tolerava mais o pobre no poder e o pobre ascendendo. Isso incomoda. Eu acho que já que passo, mas aí assim, eu acho que aí também a gente estava falando de um governo que ele tinha uma amplitude muito grande de atuação, porque você vê, começou sem dúvida nenhuma na época do FHC a demarcação de terras indígenas, mas foi no governo do Lula, a princípio do governo do Lula, que essa demarcação de terras indígenas, que proteção ao meio ambiente, que as discussões das pautas dos negros, dos homoafetivos, enfim, se colocou muito mais, inclusive nas escolas. Então, era um ambiente muito mais com críticas e tudo mais, mas muito mais amplo, né? E significativo. Plural. Desculpa, Nácia. Na verdade, esse ambiente plural foi a gasolina que levou à construção do movimento fascista. É exatamente isso. O movimento fascista é um movimento absolutamente tradicionalista, pautado numa estrutura de sociedade, numa estrutura familiar absolutamente patriarcal. Né? É um movimento racista, um movimento homofóbico. Portanto, xenófobo e machista. Xenófobo, então machista. Então, tudo isso, esse ambiente de inclusão, esse ambiente plural, foi o veneno, melhor dizendo, foi o veneno da queda do regime, né? Mas não foi o fermento
para o crescimento desse agrupamento que se agrupou, que se envolveu em torno dos valores catalisado, né? Agora, aí nós conversávamos um pouquinho, durante o intervalo, a gente estava fora do ar, conversávamos um pouquinho sobre o que foi aquela reunião ministerial, né? Até engraçado, que acho que ontem ou anteontem, esses dias aí, eles fizeram uma proforma, foi até engraçado. Mas, enfim, a divulgação daquela reunião, onde muitas coisas ficaram claras, né? Desde armar aí a população até a coisa do desprezo absoluto por bens nacionais. A gente não pode esquecer que, por exemplo, a Petrobras, de quando ela veio, quando ela foi formada, e agora é assim, vender todos os bens. Como é que é? Abrir a porteira para passar a boiada? Passando a boiada, exatamente. Diga lá, Nácia. Eu acho que a gente vive, é difícil falar isso, mas na verdade é mais difícil constatar isso, né? Concluir isso. A gente vive um período de absoluta hegemonia de uma forma de viver, de enxergar o mundo. E que é uma forma de enxergar o mundo completamente distinta daquela que a gente tem. E essa forma de viver o mundo e de enxergar o mundo, ela é individualista, egoísta, egocêntrica. E não valoriza a solidariedade, não dá valores, não estabelece valores, não compartilha os mesmos valores. E essa forma de viver o mundo, ela é exclusiva para um filão da sociedade brasileira que vai usufruir, e o resto que se dane, o resto vai passar fome, o resto vai ser jogado à margem da miséria, e porque esse modelo de país que eles estão instituindo não combina com todo mundo. É um modelo de país excludente. Vai ter 15%, 20% da população que vai ter lugar e o resto não tem. Então, ou a gente começa a se levantar agora contra isso e a resistir de uma forma mais contundente, ou nós vamos enxergar futuramente um país que ninguém vai querer viver nele. Bom, ninguém nos quer mais, né? A gente não pode entrar em lugar nenhum. Nem em Portugal, nem na Espanha, nem nos Estados Unidos do Trump, do Bolsonaro, nem da Argentina. Nem no Paraguai. Não, nem nos nossos amigos paraguaios. Não. Gosto muito do Paraguai. Não dá para ir para o Uruguai. Nada. Enfim. Ricardo. Mas dentro disso que o Nácia estava dizendo, a gente tem vários componentes que a gente listou aqui, né? Que tocam a um regime e outro, para a gente fazer aquele link que importa para as pessoas entenderem. Nós estamos deixando uma fase de fascismo que alguns teóricos aí chamam de fascismo social, que começa em 2016 com a desconstrução de toda a malha de proteção do trabalho, quer dizer, você retira direitos dos trabalhadores, você tira pão da mesa do trabalhador, você retira o futuro e a perspectiva desse trabalhador, não só de ter emprego enquanto jovem, mas de que não vai ter como na velhice se sustentar. Você faz reforma trabalhista, você faz reforma da Previdência, e agora você passa por uma nova etapa de um fascismo, ou você flerta com uma nova etapa de fascismo violento, em que você admite que as pessoas vão à rua, ostentem símbolos neonazistas, ostentem palavras de ordem que clamam por ditadura militar, ostentem faixas falando em criminalização de movimentos plurais, como se isso não fosse a verdadeira violência, né? A violência é quebrar meia dúzia de vidraças. Não é. Ela é muito mais vendável, mas há uma violência implícita nessa narrativa neonazista que aparece aí em todas as manifestações, que ninguém reage, que as instituições não estão reagindo como deveriam, né? Que o povo não reage, o povo taxa como se fosse brincadeira. E não é. Na verdade, é isso que vai marcar se nós vamos passar da etapa do fascismo social para a etapa do fascismo puro e duro, para porrada mesmo, como foi no regime de Mussolini ou no regime nazista.
Eu tenho uma má notícia, ou melhor, mais uma, né? O nosso tempo já está chegando ao final e eu queria passar agora para algumas considerações. E eu sei que vocês dois escolheram uma música para a gente tocar ao final, que é a Bella Ciao. Eu escolhi outra, né? A Bella Ciao, que é uma música... Quer falar, Nasser, dessa escolha e já aproveitar para fazer as considerações finais? Não, na verdade, embora não seja música que foi elaborada como hino de resistência ao fascismo, ela se estabeleceu como tal, né? Então, ela é uma música da cultura popular italiana que simboliza isso, e eu acho que é bem interessante para o momento, e ela é uma música para cima. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que pensar, fazer, como diria um perseguido pelo fascismo, Antônio Gramsci, nós temos que ser, talvez, pessimistas na análise, mas otimistas na ação. Né? Então, obrigada, Nasser. Obrigada, Nasser. Ricardo, faça as suas considerações finais. Claro, eu só quero lembrar um outro perseguido, esse mais recente, né, pela ditadura militar brasileira e pelo ex-ministro da Justiça, né, que ficou encarcerado aqui em Curitiba há tanto tempo, que nos disse recentemente, com razão, o seguinte: eles já botaram o pé na nossa varanda. Se nós não reagirmos agora, eles entrarão nas nossas casas. Então, é hora de nós enfrentarmos o fascismo. É hora de nós dizermos não a essa violência e de, sim, posicionarmos para a história. Ela é implacável com quem não faz nada. Obrigado mais uma vez, Miriam, pelo bate-papo. Nasser, valeu pela interação. Foi muito bacana. Valeu mesmo, gente. Eu quero agradecer a vocês, quero mandar um abraço aí para a Mariane e para o Magal, que não puderam estar com a gente hoje. Mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes, e dizer que se há uma pandemia tão grave contra a do coronavírus, e talvez faça mais vítimas ainda, é esse regime fascista e antidemocrático que está crescendo, que está aí com o seu líder messiânico, Jair Bolsonaro. E a música, que é da minha escolha, mas fiquei vencida pela maioria dos dois, mas também tem essa coisa do para cima e tal, que é Desesperar Jamais, do Ivan Lins. Beijo para todo mundo, até a próxima. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.